Imagine o grande momento do dilúvio, quando Deus ordena a Noé que construa uma arca para salvar a vida humana e animal. A história, registrada no livro de Gênesis, é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais misteriosas. O que é sempre dito é que Noé levou para a arca um casal de cada espécie de animal, mas a pergunta que não quer calar é: houve animais que não entraram na arca? E, se houve, por que ficaram de fora? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério bíblico. Começamos com o que a própria Bíblia diz. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus fala com Noé e dá instruções claras. De tudo que vive, de toda a carne, trarás 2 de cada espécie para a arca, para os manteres vivos contigo, macho e fêmea serão. Gênesis, capítulo 6, versículo 19. Deus especifica que esses casais de animais seriam preservados para garantir a continuidade da vida após o dilúvio. Mais tarde, no capítulo 7, versículo 2, Deus faz uma distinção entre animais puros e impuros. De todo animal limpo levarás contigo 7 casais. Os animais que não são limpos, levarás um casal. Essa é uma distinção importante, mas que não esclarece completamente se algum animal foi deixado de fora. O que significa, afinal, animais puros e impuros? Essa classificação remete às leis alimentares que Deus deu ao povo de Israel muito tempo depois, no livro de Levítico, capítulo 11. Animais puros eram aqueles que podiam ser usados para sacrifício ou consumo, como bois, ovelhas e pombas. Já os impuros eram proibidos para esses propósitos, como porcos, coelhos e diversas aves de rapina. Noé, sendo justo e obediente a Deus, teria entendido essa distinção mesmo antes da formalização dessas leis. Então, como surgem as especulações sobre os animais que não entraram na arca? Embora a Bíblia não mencione explicitamente nenhum animal excluído, existem 3 possibilidades intrigantes que podem ajudar a explicar a ausência de certas criaturas. A primeira teoria é a da extinção. Alguns estudiosos sugerem que a arca poderia não ter levado animais que, de alguma forma, já estavam em processo de extinção antes do dilúvio. Isso incluiria criaturas gigantescas como os dinossauros, que poderiam já não estar presentes na Terra no momento em que Noé recebeu suas instruções. A segunda possibilidade está relacionada à seleção divina. Em outras palavras, Deus poderia ter permitido que apenas certas espécies entrassem na arca porque elas eram essenciais para o futuro da criação. Isso significa que nem todos os animais que existiam foram chamados à arca, mas apenas aqueles que cumpririam um papel específico no plano divino. Animais marinhos, por exemplo, não precisariam da arca, já que suas vidas continuariam no ambiente aquático durante o dilúvio. Mas e os animais terrestres? Talvez alguns simplesmente não fossem necessários para o equilíbrio futuro da natureza. A terceira teoria é cultural e especulativa. Ao longo dos séculos, diferentes tradições religiosas e mitos de outras culturas sugerem que Noé pode ter enfrentado desafios para trazer certos animais para a arca. Algumas lendas sugerem que criaturas como unicórnios ou outras bestas mitológicas ficaram de fora. Embora esses relatos não tenham base bíblica, eles alimentam a imaginação e ajudam a criar um senso de mistério em torno da história. Outro ponto importante a considerar é a questão do espaço na arca. A Bíblia descreve as dimensões da arca em Gênesis, capítulo 6, versículos 15 e 16. Ela tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, com 3 andares. Estudos modernos sugerem que essa estrutura teria espaço suficiente para acomodar muitos animais, mas não necessariamente todas as espécies existentes. Isso reforça a ideia de que a seleção foi estratégica e divinamente orientada. Vamos falar sobre exemplos de animais que podem ter ficado de fora. Se considerarmos a possibilidade de que dinossauros e outras criaturas gigantes já estavam extintas, isso explicaria sua ausência. Outra hipótese envolve animais específicos que poderiam não se encaixar nos propósitos divinos. Um exemplo são animais que possivelmente não tinham um papel direto no ecossistema pós-dilúvio, como grandes predadores que poderiam ameaçar a sobrevivência de outras espécies. Além disso, a distinção entre puros e impuros pode ter influenciado a decisão sobre quais animais entraram na arca. Os puros, como bois e ovelhas, seriam necessários para sacrifícios e subsistência, enquanto os impuros, como porcos, poderiam ter um papel mais limitado no plano divino. No entanto, a preservação de todas as espécies, mesmo as impuras, demonstra a misericórdia e o cuidado de Deus com toda a criação. Por fim, é importante lembrar que a narrativa do dilúvio tem um forte elemento simbólico. A história não busca ser um inventário completo de todas as criaturas vivas,
mas um relato da redenção e da aliança de Deus com a humanidade. No capítulo 9 de Gênesis, após o dilúvio, Deus faz uma aliança não apenas com Noé e sua família, mas também com todos os seres vivos, prometendo nunca mais destruir a terra por um dilúvio. Esse momento reforça a ideia de que cada criatura na arca representava algo maior, a continuidade da vida e a fidelidade de Deus ao seu plano. Assim, quando pensamos nos animais que não entraram na arca, talvez a resposta não esteja na falta de espaço ou em erros humanos, mas em uma seleção intencional e divina. A história deixa espaço para o mistério, convidando-nos a refletir sobre a grandiosidade do plano de Deus e a complexidade da criação. E você, o que acha? Há algo mais por trás dessa história que ainda não descobrimos? Mistérios como este continuam a nos fascinar e a nos inspirar a buscar mais sobre os planos de Deus para a humanidade e sua criação.